O que é o judaísmo messiânico? Shalom, shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Irmão Wesley aqui para mais um vídeo no nosso canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. E o tema, como já dito, o que é o judaísmo messiânico. Então, vou falar um pouquinho sobre a história, onde surgiu, contextos bíblicos, tá? E também informações históricas, personagens históricos, tanto bíblicos quanto históricos, a importância deste movimento muito forte, profético, e que nos abençoa muito os irmãos judeus, muito também nós, né, cristãos, gentios, crentes das nações, tá bom? Então, vamos para o vídeo, hein? De início, vamos ler essa passagem aqui, ó, interessante. Lá em Atos, capítulo 2, verso 45 a 47, ó. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, Adonai juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas, nesse caso aqui libertas, né? Restauradas, né? Ou seja, tanto os judeus primeiramente, quanto os gentios. Então, aqui nós temos uma base de como era. Eles estavam no templo, eram judeus que estavam no templo de Israel, tá vendo? Então, eram judeus. Outra passagem aqui, ó, Atos capítulo 3, verso 1, ó. Certa ocasião, Pedro, né, Kefa em hebraico, e João, e Yohanan em hebraico, estavam subindo ao templo na hora da oração, aqui, ó, na hora da oração. Isto é, às 3 horas da tarde, hora nona, que em hebraico, né, minhá. Que hora é essa? Era a hora nona, a hora das 3 horas da tarde em que os sacerdotes, eles iam fazer as suas orações. Isso também era uma tradição, né, não só pelos sacerdotes, né, que tinham essa incumbência de orar às 3 horas da tarde, que era a hora nona, conhecida como minhá. Também o próprio patriarca Isaac, tem uma passagem em Gênesis, que o patriarca Isaac estava também embaixo de um carvalho, né, embaixo de uma árvore, orando nessa hora. Então, tem uma grande importância de tradição judaica. Então, mais uma vez, eram judeus ali no templo. Essa é a melhor referência que nós temos, ó, Atos capítulo 21, verso 17 ao verso 20. Ó. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Shaul, né, Paulo, conhecido como Paulo, seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Jacó. E todos os presbíteros estavam reunidos, as lideranças estavam lá. Então Shaul, Paulo, os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Adonai havia realizado entre os gentios, né, por intermédio do seu ministério. Então os gentios estavam se convertendo ao Deus de Israel, né, por um judeu que estava, né, ensinando os mandamentos. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido em quem? Em Yeshua HaMashiach. E todos são zelosos da Torá, conhecido como lei, né? Mas o termo correto é Torá. Então, mais uma prova aí que eram judeus guardando Torá, discípulo de Yeshua. Mais uma informação interessante, ó. Veja comigo. Olha aí, entre os séculos 18 e 19 surgiram vários rabinos judeus que passaram a crer em Yeshua como Messias, mantendo forte identidade judaica, alguns deixando textos, né, e testemunho muito importante. O rabino, né, Lichtenstein, Isaac Lichtenstein, foi um rabino-chefe por 40 anos, ó. Após estudar o Novo Testamento, passou a crer em Yeshua. Aí ele deixou alguns textos, né, no seu livro The Secret of Israel, né, O Segredo de Israel, ele escreveu: Encontrei no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, a verdadeira santidade e a realização dos profetas de Israel. Outro trecho: Jesus, Yeshua, não veio destruir o judaísmo, mas conduzi-lo ao seu cumprimento. E tem aqui embaixo também, ó, vamos ler aqui embaixo. Ele também afirmou: quanto mais eu lia o Novo Testamento, mais amava meu povo judeu. Então tá aí, né? Então até o momento vocês estão observando, né, tanto contextos bíblicos, né, e também informações históricas, que ainda vamos passar mais um pouquinho para os irmãos. Os irmãos estão vendo que, em primeira instância, lá em Atos, né, ou seja, os primeiros discípulos de Yeshua, todos judeus. Depois vieram os gentios, né? Atos capítulo 21 já mostra, né,
perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, vocês veem que Paulo, Tiago, todos eles eram lideranças, né? Juntos com os outros líderes, maravilhados, porque milhares de judeus estavam seguindo Yeshua. Então, ali começa o início do que nós chamamos hoje de judaísmo messiânico. Naquele tempo não tinha esse nome. Eles eram chamados de os do caminho, né? A seita do caminho, os nazarenos, né? Essas coisas assim, né? Por quê? Porque eles seguiam o Nazareno, criam que Yeshua de Nazaré era o Mashiach, então eles tinham esse nome, entendeu? O judaísmo messiânico vem depois, o termo vem bem depois, né? Veja comigo, mais um rabino, ó, Joseph Rabinovitz. Rabinovitz foi um líder judeu da Bessarábia, no século XIX, fundador de uma das primeiras congregações judaico-messiânicas modernas. Em seus escritos, ele declarou: "Meu povo necessita conhecer Yeshua, o irmão de Israel." Ele também dizia: "O Messias de Israel já veio e seu nome é Yeshua." Sua comunidade, né, na sua comunidade eles continuavam usando elementos judaicos, né, a leitura da Torá, a identidade judaica, celebrações bíblicas, né. Então você vê que eram judeus ali, né, uma comunidade de judeus que criam que Yeshua é o Messias, sem deixar de ser judeus, sem deixar de eles terem a sua identidade judaica. Então, ali começa também, né, século XIX, muito forte, o movimento judaico-messiânico que nós conhecemos hoje. Foi através dessa galera aí. Vejamos mais outro rabino aqui, ó, Leopold Kohn, rabino húngaro que se tornou discípulo de Yeshua e fundou a missão Brownsville Mission to the Jews, ou seja, né, a missão para os judeus, posteriormente conhecida como Chosen People Ministry. Conlon escreveu: "Descobri que o Novo Testamento não era um livro contra Israel, mas a esperança prometida aos nossos pais." Tá vendo? Então, mais um rabino mostrando aí, né, a sua fé em que Yeshua é o Messias. Por quê? Porque leu o Segundo Testamento, viu que nas grandes obras de Yeshua que de fato ele é o Mashiach. Então, mais um, né? Veja mais esse rabino aqui, ó. Rabi Johannes Kemper. Kemper era estudioso do Talmud e da Kabbalah. Após aceitar Yeshua, passou a ensinar interpretações messiânicas das escrituras hebraicas. Em seus comentários, ele escreveu: "O nome de Yeshua está oculto nos mistérios da redenção revelados pelos profetas." Então, mais um, era um rabino cabalista, um rabino estudioso do Talmud, nos grandes comentários dos rabinos anteriores, e você vê que ele mesmo está mostrando que Yeshua está oculto nos grandes mistérios, nas grandes revelações dos profetas, né, lá do Primeiro Testamento. Então tá lá, ó, mais um que crê em Yeshua, que creu em Yeshua e ensinou para muita gente, muitos judeus, que Yeshua é o Mashiach. No século XX, marcou um enorme crescimento do judaísmo messiânico, né? Eu esqueci de botar aqui, mas judaísmo messiânico, especialmente após a criação do Estado de Israel, em 48. Muitos rabinos estudiosos judeus, né, líderes messiânicos, passaram a declarar publicamente, né, a fé e mantendo identidade judaica. Então aqui o David Stern, que ele escreveu, né, o Manifesto Judeu Messiânico, o Comentário Judaico do Novo Testamento e a Bíblia Judaica Completa e vários outros livros maravilhosos, né? O Stern, ele falava assim, ó: "A fé messiânica judaica não é cristianismo gentílico, é judaísmo em seu cumprimento messiânico." Outro trecho importante: os primeiros seguidores de Yeshua nunca pensaram em estar fundando uma nova religião. E o que o Stern, né, ele enfatizava nos seus estudos, nos seus livros? Continuidade judaica da fé, validade das raízes hebraicas, né, e a unidade entre judeus e gentios. Então, a unidade entre judeus e gentios é o que ele também enfatizava. Outro rabino, né, moderno, né, nos dias atuais, está vivo ainda, rabino judaico-messiânico, Joseph Shulam, fundador da Netivian International, né? Shulam é conhecido por enfatizar contexto judaico das escrituras, estudo da Torá à luz de Yeshua, né? Ou seja, compreendendo Yeshua, né? Restauração da comunidade messiânica judaica em Israel. E o que ele falava, né? Muitas das coisas aqui eu peguei essas frases interessantes. Ó, Yeshua e os apóstolos nunca pretenderam criar uma nova religião separada do povo judeu. Outro ensino dele, né? A fé messiânica, ou seja, judaica, né? Judaica messiânica, é parte da continuidade histórica de Israel. Então, tá aí. Joseph Shulam também tem grandes obras, muitos livros bons, que ele nos explica, né, sobre essas questões todas aí, sobre o judaísmo messiânico e o movimento profético que é, né? Este movimento judaico-messiânico. Então, meus irmãos, até aqui, né? Passando para os irmãos, então, tá vendo? Então, nós temos tanto textos bíblicos
quanto também históricos, né, informações históricas de que Yeshua, né, ele tinha muitos seguidores, muitos. O próprio Flávio Joséfo, no livro dele, né, Antiguidades Judaicas, é um livro que fala sobre Tiago, né, José fala. O livro também, História dos Hebreus, também é muito bom. José fala de Yeshua. Então a parte que ele fala, né, um capítulo que ele fala que Yeshua, que era muito prestigiado, muito conhecido, e ele tinha muitos seguidores, talvez tinha mais que os próprios fariseus no tempo dele. Então você vê que nós temos textos históricos, informações históricas, até muito mais do que a gente não tem por acesso no momento, né? Existem várias informações mostrando que, sim, tinham muitos judeus, discípulos de Yeshua, do primeiro século até hoje. Muitos foram escondidos, felizmente, né? Por causa de perseguição. Muitos judeus, né, foram perseguidos durante muitos séculos, muitos anos, século 17, 18, 19, tiveram que dizer que eram cristãos para sobreviver. Então você imagina um negócio desse, né? No tempo da Inquisição, das cruzadas, que bem antes mesmo. Então você vê que nós temos vários relatos tristes, né, do que o povo judeu passou, né? Claro que existem várias coisas proféticas nesse sentido, né? Mas passaram por processos muito ruins, entende? Muito difíceis de conviver, de viver, tiveram que negar até mesmo a sua fé. Né? Mas o intuito do vídeo é esse, é mostrar para os irmãos que o movimento judaico-messiânico já existe desde os tempos de Yeshua. Quando Yeshua se revela como Mashiach, né? Ele vem, ele revela para os seus discípulos que ele é o Mashiach, e assim esses discípulos ensinam outros discípulos, e assim a comunidade dos discípulos de Yeshua, tanto judeus quanto gentios, crescia. E assim existe esse movimento judaico-messiânico. E também no século XX, né, nós tivemos várias iniciativas, vários ministérios que cresceram com o ensino o ministério do Hashem Treiter, né, do próprio Joseph Shulam, né, do David Stern, Daniel Juster. Mas tem vários homens e mulheres que se levantaram para levar Yeshua para os judeus, levar a Torá para os gentios. Né? Então, nos anos 70, então, foi o que deu o boom mesmo, né? O boom de várias organizações, instituições que ensinavam, que levavam para os gentios a Torá, levavam para os judeus também Senhor Yeshua, a revelação do Senhor Yeshua, né? Com texto, documentação, estudo, cursos. Nós temos várias instituições, né? E no Brasil, aqui, um dos pioneiros é o Ensinando de Sião, né? Ministério Ensinando de Sião, em Minas Gerais, BH, Minas Gerais, né? Eles são judeus, discípulos de Yeshua, que ensinam Yeshua para judeus e gentios. Bom, aqui eu vou deixar a lista, né, das organizações judaico-messiânicas importantes, né? Que tem aqui, ó, em Israel, essas organizações, aqui nos Estados Unidos também, ok? Também tem no Brasil. Aqui estão, né, no Brasil, ó. No Brasil tem o Ensinando de Sião, Ministério Ensinando de Sião, que eu mencionei, Har Sion, que faz parte do Ministério Ensinando de Sião, Betsar Shalom, Brasil. Então temos vários Ministérios Shalom Adonai, Judaísmo Nazareno, né, do professor Sadok Benderer, tem a Beit Shalom, o canal Beit Shalom no YouTube, tem a Zet Yosef Yeshiva University, que é do Yosef Baruch, né? Isso aqui são as referências bíblicas, né, frequentemente usadas. Então, Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 2, verso 1 a 22, também Jeremias 31, 31 a 33, Zacarias capítulo 12, verso 10 e Atos 21, 20. Então, na verdade, né, são passagens provando para os irmãos, né, essa união de Israel, a crença de judeus crendo em Yeshua e também gentios como nós, guardando o Torá, as revelações dos mandamentos, as festas bíblicas, o Shabat. Então tá aqui, esses textos bíblicos nos mostram isso. Temos muito mais, né? Mas é só pra gente ter uma base. Então tá aí, né, meus irmãos? Então essa aí o vídeo que eu queria passar para vocês, né? As informações que eu queria passar. Na verdade tem muita coisa que eu queria passar, muita informação, mas a gente tentou sintetizar, né, para ficar mais fácil, mostrando as informações dos irmãos que o movimento judaico-messiânico é um movimento genuinamente profético, genuíno do eterno, é um movimento para as nossas gerações, tanto a nossa como a dos nossos filhos e netos, para levar Yeshua para Israel, fazer voltar novamente Yeshua para Israel, a compreensão para o povo de Israel, o povo judeu, nossos irmãos judeus, né? Então, graças a Adonai, e Adonai está revelando Yeshua para muita gente em Israel, muito judeu em Israel, muito judeu em outras nações, porque é profético, irmãos, é profético. E nós, gentios, fazemos parte disso. A comunidade gentílica, né, conhecida como igreja,
que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o movimento de retorno às raízes da fé, ao qual eu faço parte, né? Então, a importância, como eu disse, né, a importância de nós, gentios crentes, os irmãos cristãos, ou seja, conhecido como a igreja, né, é que a igreja faz parte de Israel, a igreja não é substituição de Israel, não substitui Israel em nada. Ela, na verdade, é o braço de Israel nas nações, para alcançar os gentios, alcançar a gente. Isso aconteceu lá em Atos, né? Paulo e os seus discípulos, né, fizeram outros discípulos. Então isso faz parte, isso tudo é um plano do eterno para uma redenção, uma coisa eterna, né? Então nós fazemos parte deste movimento judaico-messiânico e de restauração das raízes judaicas da fé. Da fé, quem? Da fé em Yeshua, tanto para o judeu quanto para o gentil crente. Conhecido, né, popularmente conhecidos como cristãos. Entendeu, meu irmão? Então, que esse vídeo seja um canal de bênção para você. Peço você para se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Muito importante para a gente. Shalom, shalom. Forte abraço.